A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o diácono Adão Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar a conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão e irmã, convido-os a estar acompanhando através deste canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da palavra. Se não for inscrito neste canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura do primeiro livro de Samuel, do capítulo 21 ao capítulo 25. Vamos orar? Deus eterno, Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Abençoa, Senhor, a cada um que entra neste canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 21. Davi é protegido por Aimeleque. Então veio Davi a Nobe ao sacerdote Aimeleque, e Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: Por que vens só e ninguém contigo? E disse Davi ao sacerdote Aimeleque: O rei me encomendou um negócio e me disse: Ninguém saiba desse negócio, pelo que eu te enviei e o qual te ordenei. Quanto aos moços, apontei-lhes tal e tal lugar. Agora, pois, que tens à mão? Dá-me 5 pães na minha mão, ou o que te achar. E respondendo o sacerdote a Davi, disse: Não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado, se ao menos os moços se abstivessem das mulheres. E respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: As mulheres, na verdade, se nos virdaram desde ontem e anteontem, quando eu saí. Os corpos dos moços estavam puros, e de algum modo é pão comum, sendo que hoje santifica-se outro no vaso. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor para se pôr ali pão quente no dia em que aquele tirasse. Estava, porém, ali naquele dia um dos criados de Saul, detido perante o Senhor, e era o seu nome Doeg, Edomita, o mais poderoso dos pastores de Saul. E disse Davi a Aimeleque: Não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe à mão nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. E disse o sacerdote: A espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale do Carvalho, eis que está aqui, envolta num pano detrás da estola. Se tu a queres tomar, toma, porque nenhuma outra há aqui senão aquela. E disse Davi: Não há outra semelhante, dá-ma. Davi foge para Gate. E Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul, e foi a Aquis, rei de Gate. Porém, os criados de Aquis lhe disseram: Não é este Davi, o rei da terra? Não se cantava deste nas danças, dizendo: Saul feriu a seus milhares, porém Davi aos seus 10 milhares? E Davi considerou estas palavras no seu coração e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate. Por isso se contrafez diante dos olhos dele e fez-se como doido no meio deles, e ciscava nas portas de entrada e deixava correr a saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus criados: Eis que bem vedes que este homem está louco. Por que me trouxestes a mim? Faltam-me a mim doidos para que trouxestes a este, para que fizesses doidice diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Davi esconde-se na caverna de Adulão. Capítulo 22. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão, e ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles. E eram com eles uns 400 homens. E foi Davi dali a Mispá, os moabitas, e disse ao rei dos moabitas: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém o profeta de Gate disse a Davi: Não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Saul mata os sacerdotes. E ouviu Saul que já se sabia de Davi e dos homens que estavam com ele,
E estava Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo em Ramá, e tinha na mão a sua lança, e todos os seus criados estavam com ele. Então disse Saul a todos os seus criados que estavam com ele: Ouve, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé, a todos vós, terras e vinhas, e favorar a todos, chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos vós tenhais considerado contra mim, e ninguém há que me dê aviso de que meu filho tem feito aliança com o filho de Jessé, e nenhum dentre vós há que se doa de mim e mo participe, pois meu filho tem contra mim sublevado a meu servo para me armar ciladas, como vê nesse dia. Então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com os criados de Saul, e disse: Vi o filho de Jessé chegar a Nobe, a Aimeleque, filho de Aitube, o qual consultou por ele ao Senhor. Ele deu mantimento, ele deu também a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar a Aimeleque, sacerdote filho de Aitube, e a toda a casa de seu pai, os sacerdotes que estavam em Nobe, e todos eles vieram ao rei. E disse Saul: Ouve, peço-te, filho de Aitube. E ele lhe disse: Eis-me aqui, senhor meu. Então lhe disse Saul: Por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé, pois deste-lhe pão e espada, e consultaste por ele a Deus, para que se levantasse contra mim, e armar-me ciladas, como se vê neste dia? E respondeu Aimeleque ao rei e disse: E quem entre todos os teus criados há tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na tua casa? Comecei porventura hoje a consultar por ele a Deus? Longe de mim tal, não impute ao rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de seu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito, nem pouco. Porém o rei disse: Aimeleque, certamente morrerás, tu e toda a casa de teu pai. E disse o rei aos da tua guarda que estavam com ele: Virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com Davi. E porque souberam que fugiu e não me fizeram saber. Porém os criados do rei não quiseram estender as suas mãos para arremeter contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: Vira-te e fere os sacerdotes. Então se virou Doeg, e o edomita, e feriu os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam túnicas de linho. Também a Nobe, cidade destes sacerdotes, passou a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até os de peito, e até os bois, jumentos, ovelhas, passou a fio de espada. Abiatar escapa. Porém escapou um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu para Davi. E Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: Bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg, o edomita, não deixaria de denunciar a Saul. Eu dei ocasião contra todas as almas da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procurar a minha morte também procurará a tua, pois estarás salvo comigo. Davi livra Keila. Capítulo 23. E foi anunciado a Davi, dizendo: Eis que os filisteus pelejam contra Keila, e saqueiam os celeiros. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei a esses filisteus? E disse o Senhor a Davi: Vai e ferirás os filisteus e livrarás a Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: Eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhes respondeu e disse: Levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Então Davi partiu com seus homens para Keila e pelejou contra os filisteus. Levou os seus animais e fez grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. E sucedeu que, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi em Keila, desceu com a estola na mão. E foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila, e disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar a todo o povo a peleja, para que descessem a Keila para cercar a Davi e os seus homens. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar o sacerdote: Traze aqui a estola. E disse Davi: Ó Senhor Deus de Israel, teu servo, de certo, tenho ouvido que Saul procura vir a Keila, para destruir a cidade por causa de mim.
entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul, como o teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faz-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. Disse mais Davi: entregar-me-ão os cidadãos de Keila a mim e aos meus homens nas mãos de Saul? E disse o Senhor: entregarão. Então Davi se levantou com seus homens, uns 600, e saíram de Keila, e fugiram para onde puderam. Porém, sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte, no deserto de Zip. E Saul buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, Davi permaneceu no deserto de Zip, num bosque. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi encontrar-se com Davi no bosque, e fortaleceu a sua confiança em Deus. E disse-lhe: não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo, o segundo, porque também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque e Jonatas voltou para sua casa. Então subiram os zifeus a Saul em Gibeá, dizendo: não se escondeu Davi entre nós, nos lugares fortes do bosque, no outeiro de Áquila, que está à mão direita de Gesimon? Agora, pois, ó rei, apressadamente desce conforme a todo desejo da sua alma. A nós cumpre entregá-lo na mão do rei. Então disse Saul: bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim. E depois, e informai-vos ainda mais, investigai o lugar que ele frequenta, e a quem tenha visto por ali, porque me foi dito que é astutíssimo. Por isso, atentai bem e informai-vos acerca de todo esconderijo em que ele se esconde. E então, voltai para mim com toda certeza, e ir-me-ei convosco. Se estiver naquela terra, eu o buscarei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e foram para Zif, diante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície direita de Josimon. E Saul e os seus homens foram em busca dele, o que anunciaram a Davi que desceu para aquele rochedo e ficou no deserto de Maom. O que, ouvindo Saul, seguiu a Davi para o deserto de Maom. E Saul ia desse lado do monte, Davi e os seus homens no outro lado do monte. Por isso, temeroso, Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e os seus homens cercaram a Davi e os seus homens para lançar mão deles. Então veio um mensageiro de Saul dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Por isso Saul voltou de perseguir a Davi e foi ao encontro dos filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Sela Amalecote. E subiu Davi dali e ficou nos lugares fortes de Engedi. Davi corta o manto de Saul. Capítulo 24. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, anunciaram-lhe, dizendo: eis que Davi está no deserto de Engedi. Então tomou Saul 3.000 homens, escolhidos dentre os todos de Israel, e foi em busca de Davi e dos seus homens, até sobre os cumes das penhas das cabras montesas. E chegou a uns currais de ovelha do caminho, onde estava uma caverna. E entrou nela Saul para aliviar o ventre. E Davi e seus homens estavam no fundo da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: eis que o dia no qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e lhe farás como bem te aparecer aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu em Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. E com estas palavras Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou, saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei, meu Senhor. Então, olhando para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul: por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: eis que Davi procura o teu mal? Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a minha mão
contra o meu senhor, pois é o ungido do Senhor. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do seu manto na minha mão, porque cortando eu a orla do teu manto, não te matei. Entende e vê que não há na minha mão nem mal, nem rebeldia alguma, e que não pequei contra ti. Porém tu andas à caça da minha vida, para me tirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vinde-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos, dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Atrás de quem saiu o rei de Israel, a quem está perseguindo? Há um cão morto, há uma pulga. O Senhor, porém, será o juiz e julgará entre mim e ti, e verá e advogará a minha causa, e me defenderá da tua mão. E sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul: É esta a tua voz, meu filho Davi? Então Saul levantou a sua voz e chorou, e disse a Davi: Mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com o bem, e eu te recompensei com o mal. E tu mostraste hoje que concedeste bem para comigo, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos, e tu não me mataste. Porque quem há que, encontrando seu inimigo, o deixaria ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem por isso que hoje te fizeste. Agora, pois, eis que bem sei que certamente hás de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, agora, jura-me pelo Senhor, que não desarraigarás a minha descendência depois de mim, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul, e foi Saul para sua casa. Porém Davi e os seus homens subiram ao lugar forte. Capítulo 25. A morte de Samuel. E faleceu Samuel, e todo Israel se ajuntou, o plantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. E havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo. Era este homem muito poderoso e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. Era mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Calebe. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas. E enviou Davi 10 moços e disse-lhes: Subi ao Carmelo, na casa de Nabal, e perguntai-lhe em meu nome como está. E assim direis àquele próspero: Paz seja contigo, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco, agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão: Estes moços, pois, achem graça em teus olhos, porque viemos em boa ocasião. Dá, pois, aos teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Chegando, pois, os moços de Davi e falando a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. Nabal recusa ajudar Davi. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: Quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem do seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão, a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho e voltaram, e chegando lhe anunciaram tudo conforme a todas estas palavras. Por isso disse Davi aos seus homens: Cada um tome a sua espada. E cada um tomou a sua espada, e tomou também Davi a sua. E subiram atrás de Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com as bagagens. Porém, um dentre os moços o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: Eis que Davi enviou mensageiro desde o deserto para saudar o nosso amo, porém ele os distratou. Todavia aqueles homens têm-nos sido muito bons e nunca fomos agravados por eles, e nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles quando estavam no campo. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andávamos com eles, apacentando as ovelhas. Considera, pois, agora e vê o que há de fazer, porque o mal já está de todo determinado contra o nosso amo e contra toda a sua casa.
e ele é um tal filho de Belial, que não há quem lhe possa falar. Abigail apazigua Davi. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 passas de figo, e os pôs sobre os jumentos, e disse aos seus moços: Ide adiante de mim, e eis que vos seguirei de perto. O que, porém, não declarou a seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e ela encontrou-se com eles. E disse Davi: Na verdade que em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, mas ele me pagou mal com bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi e a outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo o que tem, até mesmo um menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. E lançou-se a seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão, deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele, e eu, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue e de que a tua mão te salvasse, tais quais Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram mal contra o meu senhor. E agora este é o presente que trouxe a tua serva a meu senhor, seja dado aos moços que seguem ao meu senhor. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. E levantando-se alguns homens para te perseguir e para procurar a tua morte, contudo a vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus, porém a vida dos teus inimigos ele mandará para longe, como se fosse atirada por uma funda. E há de ser que, usando o Senhor com meu Senhor, conforme a todo o bem que já tem falado de ti, e se houver estabelecido chefe sobre Israel, então meu Senhor não te será por tropeço, nem por pesar no coração o sangue que sem causa derramaste, sem tampouco por ter se salvado, meu Senhor, a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem ao meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão. Porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, que se tu não te apressasses e não me viesses ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo o menino. Então Davi tomou da sua mão o que ela tinha trazido e lhe disse: Sobe em paz à tua casa. Vês aqui que tenho dado ouvido à tua voz e tenho aceitado a tua paz. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como banquete de rei. E o coração de Nabal estava alegre e de já muito embriagado, pelo que ela não lhe deu a entender coisa alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Sucedeu, pois, que pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu o seu coração e ficou ele como pedra. E aconteceu que, passando quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e ele morreu. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: Bendito seja o Senhor que julgou a causa de minha afronta, recebida da mão de Nabal, e deteve a teu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por sua mulher. E vindo, pois, os criados de Davi a Abigail no Carmelo, lhe falaram, dizendo: Davi nos tem mandado a ti, para te tomar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra, e disse: Eis que a tua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados de meu senhor.
E Abigail se apressou, se levantou e montou num jumento, com as suas 5 moças, que a seguiam em suas pisadas. E ela seguiu os mensageiros de Davi, e foi sua mulher. Também tomou Davi a Ionã de Jezreel, e ambas foram suas mulheres. Porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Paute, filho de Laís, o qual era de Galim. Glória a Deus, louvado seja Deus para sempre. Vamos orar? Deus eterno e Pai todo-poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro. Obrigado, Senhor, pela leitura da vossa santa palavra. Abençoa, Senhor, a cada um que entrou neste canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Deus os abençoe. Amém. Glória a Deus. Aleluia.